Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia, na qual nós falaremos um pouquinho sobre um pensador iluminista, o Charles-Louis de Secondat, mais conhecido como o Barão de Montesquieu. Montesquieu, ele nasceu em 1689, em Bordeaux, na França, e teve formação jurídica, inicialmente na própria cidade dele, depois em Paris. Eu não vou focar aqui na sua biografia não, mas resumidamente a gente pode dizer o seguinte, que entre tantos envolvimentos que ele teve com as questões políticas de seu tempo, ele chegou a ser presidente do parlamento, né, em Bordeaux, que naquela época inclusive não era um legislativo, né, ele funcionava como um órgão do judiciário. Depois de deixado o parlamento, ele fez várias viagens pela Europa, né? Ele tinha um poder aquisitivo bom, né? Ele era aristocrata, né? Ele ficou muito tempo na Inglaterra e ali ele estudou a vida política, as instituições inglesas. E voltando à França, ele escreveu diversas obras literárias e políticas. A mais famosa delas é O Espírito e as Leis, publicada em 1748. Nessa obra, Montesquieu ele vai defender um sistema de governo constitucional onde haja uma separação dos poderes. Né? Então, ele vai defender também a preservação das liberdades civis, a manutenção da lei. Montesquieu ele definiu três principais formas de governo: república, monarquia e despotismo. Segundo ele, os governos republicanos eles poderiam variar de acordo com a extensão dos direitos de seus cidadãos em diferentes épocas, em diferentes regiões, estruturas sociais, mas ele vai descrever dois principais, que seriam as repúblicas democráticas, nas quais a gente teria uma cidadania bem mais ampla, né? E nós teríamos também as repúblicas aristocráticas, nas quais a cidadania seria restringida em alguma medida. Exatamente, ele era um aristocrata, né? Então ele vai defender um pouco também esse tipo de governo. Apesar de ser aristocrata, Montesquieu ele vai estar muito atento às questões políticas de uma forma a abranger todas as pessoas. Ele vai defender que por trás de cada sistema político existe um princípio que vai direcionar o comportamento dos indivíduos que vivem naquele regime. Por exemplo, no caso da República Democrática ou na República Aristocrática, você sempre vai ter o princípio do amor à virtude. Então esse princípio aí vai reger cada comportamento dos cidadãos na busca pela virtude e assim por diante. Outra forma de governo que ele vai definir também é a monarquia. E nos regimes monárquicos, são para ele, que vai exatamente indicar o regime que você tem, é uma pessoa só que governa durante todo o tempo, ele na verdade não está pensando numa pessoa assim que esteja afastada das leis. Existe um conjunto de leis que vai restringir a autoridade do governante. Então, a monarquia aqui não é aquela monarquia como no despotismo, né? Ou seja, ele não vê o monarca como um ditador que cria leis de acordo com a sua conveniência, mas alguém que governa com respeito às leis que devem ser fixas e imutáveis. Por quê? Porque não é conveniência, né? Vou criar uma lei que vai me favorecer. Não, você tem sempre pensando um pensamento em relação ao bem comum. E da mesma forma que na República a virtude é o princípio que rege o comportamento dos cidadãos, em um regime monárquico você também vai ter um princípio, que é o amor à honra. Aí vai falar isso, muito interessante, o texto que ele descreve isso de uma forma até bela, né? Depois, se alguém tiver a oportunidade de ler, é muito bacana. Pelo contrário, a gente não vai perceber isso, por exemplo, no despotismo, né, que seria a terceira forma que ele vai descrever. Né? No despotismo, você não vai ter um conjunto de leis que vai restringir a autoridade do governante. Ou seja, o governante ele manda e obedece quem tem juízo. Por isso, para os regimes despóticos, o princípio seria qual? O medo do governante. Porque se você não tiver o medo, os indivíduos poderiam confrontar esse poder, não poderiam? Poderiam se revoltar, então ele tem que impor o medo o tempo inteiro. Enquanto na república e na monarquia, nós não precisaríamos do medo. Você teria, por exemplo, a virtude e a honra. Né? Aqui você precisa do medo para governar. É interessante que tanto a monarquia quanto a república, para ele, elas não são corrompidas por natureza, mas o despotismo, sim, ele já é corrompido, porque ele já tem uma limitação dos direitos, das garantias, da liberdade logo de cara. Os outros regimes eles podem se corromper ao longo do tempo. E Montesquieu ele vai fazer duras críticas a esse despotismo em defesa da liberdade por causa disso. Né? E é importante ressaltar que ele não vai definir a liberdade como uma ausência de restrições ou autogoverno coletivo, né? Porque ele pensa a liberdade no sentido muito mais amplo do que uma liberdade individual. Ele está falando aqui de uma liberdade política que, segundo ele, só seria garantida nos outros tipos de governo, né? Nos governos monárquico e republicano. Olha como é que ele vai dizer, olha.
A liberdade política não consiste de modo algum em fazer aquilo que se quer. Em um Estado, isto é, em uma sociedade na qual existem leis, a liberdade não pode consistir, senão, em poder fazer aquilo que se deve querer e em não ser obrigado a fazer aquilo que não se deve querer. A liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Ou seja, essa obediência às leis está aí presente nessa liberdade. Então eu obedeço às leis, mas eu sou livre nessa obediência. O modelo dessa liberdade política apresentada por Montesquieu vai depender, então, de alguns elementos. Né? Por exemplo, um elemento que inclusive é o mais expandido nos livros de história aí, é a ideia da separação dos poderes. Né? E o outro elemento é exatamente a ideia de um conjunto apropriado de leis civis, criminais, que vão garantir a segurança pessoal, a segurança individual. Olha, mesmo em uma república, se a gente não tiver a separação dos poderes, a liberdade ela não pode ser garantida. Essa separação dos poderes em diferentes esferas independentes, ela vai permitir que a gente tenha uma certa restrição das tentativas dos poderes de infringir a liberdade dos outros indivíduos. Por exemplo, a gente tem esse debate muito atual, né, que a gente sempre vê problemas desse gênero na nossa história recente, por exemplo, quando você tem ali interferência do judiciário no executivo, né, porque nós estamos falando de 3 poderes, né, não precisaria de eu falar aqui, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então ele vai falar, olha, se você tem interferência do executivo no legislativo, do judiciário no executivo e assim por diante, você vai ter um problema em relação à liberdade, porque você vai estar escapando a sua atribuição. O objetivo de Montesquieu, então, é que os poderes não extrapolem sua função, porque esse poder ele tem que garantir a liberdade. Então, o que julga não pode ser o mesmo que cria as leis, nem que cumpre as leis, deve ser o mesmo que julga ou que cria, e assim por diante. Ele vai falar dessa forma, olha que interessante, ó. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou mesmo corpo dos governantes, dos nobres ou do povo, exercesse juntamente os 3 poderes, o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os delitos ou as causas entre os privados. Em outra parte, ele vai falar da seguinte forma, olha, se o poder de julgar não estivesse separado dos poderes legislativo e executivo, com efeito, se estivesse unido ao poder legislativo, haveria uma potestade arbitrária sobre a vida e a liberdade dos cidadãos, posto que o juiz seja legislador. E se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Então veja bem, ele vai defender a liberdade. Então por isso que os poderes têm que ter esse equilíbrio, né, para que a liberdade seja garantida. O outro elemento para a liberdade política, né, como eu disse, seria um conjunto apropriado de leis civis e criminais para garantir a segurança individual. Então, na verdade, a influência de Montesquieu foi tão grande que quase todas as constituições do mundo inteiro, ainda hoje, têm presentes elementos ressaltados por ele. Por exemplo, a liberdade de pensamento, né, o que a gente chama de liberdade de expressão, a liberdade de associação, a ausência da escravidão, o direito a um julgamento justo, não arbitrário, a presunção de inocência, aquela famosa indúbio pro réu, e a proporcionalidade na severidade das penas. Ou seja, você não vai aplicar uma pena muito grande a um delito menor, de menor potencial ofensiva, ou seja, você vai ter uma pena proporcional. Em todos esses aspectos, nós vemos como que Montesquieu ainda é atual para nossas reflexões políticas e, em suma, para a garantia de nossas liberdades enquanto cidadãos do mundo. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.